também. Vamos para a Bíblia agora. Mais uma vez, né? Já tivemos uma porção aqui poderosa com a Thalita, poderosa com a Adriana, e agora eu quero só fazer algumas pontuações aqui. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Quem encontrou, diga glória a Deus. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Levante uma das suas mãos. Pai, acabamos de ler a tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta manhã. Glorifica o teu nome pela tua palavra. E por ela levanta um exército poderoso de pregadoras aqui nessa manhã. Eu oro crendo em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Amadas, eu gostaria de nessa manhã olhar a vida do rei Ezequias e também de uma classe que cooperou com ele de modo específico, para que a partir dessa visão nós pudéssemos compreender alguns passos e algumas qualidades importantes para quem vai pregar, para quem vai apregoar. Daqui a pouco o senhor volta comigo, tá, irmão Gilvan? Para quem vai pregar, para quem vai... Esse é o irmão Gilvan, tá? Ele é o Gilvan da Thalita. Para quem não conhece, está sempre aqui comigo, me abençoando, né, irmão Gilvan? É quase meu irmão. Então, querida igreja, Ezequias teve um papel de pregador, sendo rei, como quem apregou a algo. E embora ele não seja um profeta, normalmente quando eu ministro a pregadores, a pregadoras, eu gosto muito de usar a figura do profeta. Eu quero usar aqui a figura do rei. Porque Ezequias, ele vai reinar e ministrar em um período parecido com o período que nós estamos vivendo. Então é possível olhar para Ezequias e nos espelharmos na sua conduta dentro desse contexto que eu vou ler e aplicar. E vou tentar provar. Vou tentar provar. Vem comigo, Deus. Vem comigo, Deus. Que esses dias que ele viveu e a conduta que ele teve tenha nos ensinar. Eu gostaria que você que está anotando, anotasse pregadoras reformadoras. Porque Ezequias foi um rei reformador. Ezequias está reinando em um período que a casa do Senhor está fechada, que as lâmpadas estão apagadas, que os levitas não estão em posição de santidade, que o povo está disperso,
que o culto não está sendo feito da maneira que deveria ser feito. Você se identifica com essa realidade? Sabe como Ezequias, ele entra no texto como um reformador? Com a seguinte expressão: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Diante do que já ouvimos, eu quero te alertar que quando teoria e prática estão divorciadas na vida de uma pregadora, ela não tem autoridade para pregar. E fez. Perceba que eu posso falar sobre saúde estando doente. Eu posso falar de prosperidade passando escassez. Eu posso falar sobre filhos mesmo quando estou enfrentando desafios com os meus. Mas eu não posso falar sobre coisas que estão no meu governo praticá-las, sem praticá-las. Você imagina se eu convido uma irmã para falar da vida devocional da pregadora. E ela traz aqui 5 passos para desenvolver a sua vida devocional. Só que o Espírito sabe que ela não tem vida devocional. Imagina se eu trago aqui uma pregadora para falar sobre preparo, mas o Espírito sabe que ela baixa um esboço na internet, coloca dentro da Bíblia, nem sequer lê para revisar se está certo ou errado, e abre e prega. Imagine você se eu estou aqui nesse momento falando sobre prática, mas o Espírito está me sondando e dizendo: você é exatamente o avesso do que você está pregando. Eu estou em dúvida se foi Lutero quem disse isso, ou se foi Matthew Henry, que se existe um lugar mais quente no inferno, está destinado aos hipócritas. Eu não quero que você desista de pregar, mas eu preciso lhe orientar, alinhar a sua vida ao seu discurso. Se você assume um púlpito para falar de obediência na igreja dos outros, mas é desobediente na sua igreja. Se você assume um púlpito para falar de submissão, mas em casa seu marido treme quando ouve sua voz. Se você fala de jejum e de oração, mas você só ora o Pai Nosso na hora de comer e dormir, você entende que o Espírito, ele não coopera com esta mensagem. E isso é uma afronta à verdade de Deus. É uma afronta à verdade de Deus eu abrir a Bíblia aqui para falar de coisas que eu posso praticar. Perceba, não é uma questão de estar doente e pregar saúde. Eu não posso curar-me. Não é uma questão de falar sobre família tendo um drama na minha família. Eu não posso garantir a paz de cada ente da minha família. Não é sobre falar de prosperidade, viver num tempo de escassez, porque isso faz parte da vida. A Bíblia não é sobre o que eu vivo, é sobre o que ela é. Mas para eu pregar o que ela é, eu preciso alinhar a minha vida a ela. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Eu quero que você entenda que Davi não era pai de Ezequias, ok? Davi foi pai de Salomão, de Adonias, de Absalão, de Tamar, de Jerimote. Não era pai de Ezequias. A expressão pai aqui é patriarcal. É a ideia de um ancestral. Mas Ezequias tinha um pai. Ezequias tinha um avô. Mas quando Ezequias olhava para a árvore genealógica dele, redobre sua atenção, ele ia em busca do padrão mais elevado.
Ele ia em busca da pessoa que maior aceitação teve diante de Deus. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo de referências raras. Eu sei disso, tem muita coisa ruim para você ver, mas você deve escolher bem a quem você vai imitar. Deus nunca ficou sem testemunhas na terra. Nos tempos mais sombrios de Israel ou da igreja, no sentido de perseguições, afastamentos, declínios, envolvimento político que acaba levando a um desconhecimento da verdade, tudo isso passa pela história da igreja. Deus nunca ficou sem testemunha. E se eu disser hoje que nós não temos referências para olhar, eu estaria mentindo. Eu é que preciso escolher para quem eu vou olhar. Essa nossa capacidade de imitar o mal, ela é incrível. Ela é adâmica. Você vai perceber que na cena do pecado, o que aconteceu ali? A imitação do mal. Adão poderia não ter comido? Sim. Mas há o fascínio pela imitação do mal. Eu conversando com meu esposo, conversa de pastores, eu disse para o Eliomar, sabe o que essa menina está fazendo aqui? Porque agora a internet revela os pecados dos crentes todos, né? Eles fazem e postam. Eu falei, você está vendo o que essa menina está fazendo aqui? Essa menina está imitando o que a outra faz. Como nós demoramos a corrigir a primeira, a segunda já está copiando. Só que aí eu respirei e falei, pois é, mas tem gente na família dela para ela copiar também, que faz o que é certo, que faz o que é reto. Por que essa aptidão para sempre olhar para quem está fazendo errado? E usar como muleta o que o outro está fazendo. Minha irmã, começa a mirar em gente que está andando com Deus, para você andar com Deus também. Quando você olhar um exemplo negativo, tenha o discernimento de não seguir. Quando você olhar um exemplo positivo, tenha discernimento de seguir. Quando você escolhe uma referência e vai olhando para aquela pessoa, quando ela declinar, tenha o discernimento, nisso eu não vou copiar. Perceba que ele andou nos caminhos de Davi, mas não foi para dormir com Betseba. Use o filtro. Use o filtro. Olhe para a melhor parte. Diga isso para a menina que está do seu lado. Olhe para a minha melhor parte. Não imita meus arrobos, não. Quando você vê que eu não vigiei no status, não republica a bobagem que eu falei, não. Abafa, sabe? Abafa, mata. Não, nem reproduz, nem. Quando eu comecei a perceber que as pessoas pegavam os meus status, printavam e reproduziam, está minha sobrinha aqui, ela vai saber agora. Aí eu falei para ele, a sorte da minha família é essa. Eu tenho que pegar um celular para fazer status só para eles. Porque os crentes estão tudo vendo, eu não posso nem dar louca aqui. As pessoas estão olhando. E infelizmente algumas não vão escolher a nossa melhor parte. Aprenda a eleger referências e olhar para a melhor parte. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ezequias será um reformador. E eu já vejo nos 3 primeiros versículos o desenho. Ele fez o que era reto. Ele escolheu andar no caminho que Davi andou. E ele, no primeiro ano, repita bem alto, no primeiro ano, no primeiro mês. Então Ezequias não demorou nem 30 dias para começar a reforma. No primeiro ano do seu governo, no primeiro mês, ele começou a fazer o que ele precisava fazer. Eu quero que você entenda que há um espírito bloqueador de ministérios. Não é um sentimento, é um espírito. Eu quero denunciá-lo. O nome dele é procrastinação.
Puxa o histórico da sua vida, você dizia: depois que eu crescer, depois que eu casar, olha só os adiamentos, depois que eu crescer, depois que eu casar, depois que eu tiver filhos, depois que eu construir minha casa, depois que eu concluir a universidade, depois que os meus filhos crescerem, depois que eu casar meus filhos. Com muito respeito às avós que estão aqui, aí você mudou: depois que eu ajudar meus filhos a criar os netos. O final dessa história, eu não quero te assustar, é você no meio, as pessoas em volta cantando: ó, que saudosa lembrança. Acabou. Acabou. Porque você fez uma aliança com a procrastinação. Eu quero lhe orientar a quebrar a aliança com a procrastinação e fazer do seu chamado prioridade. Eu preguei isso na semana passada. Eu temo não ser bem compreendida, mas também não posso fazer nada se eu não for bem compreendida. Eu não sou responsável pelo que entendem, eu sou responsável pelo que eu falo. Existem pessoas fugindo para a família para negligenciar o ministério. Então se esconde na família. Eu não posso, porque a família, não. Deus te deu 24 horas. Tem o tempo da família, tem o tempo da vida devocional, tem o tempo do ministério, tem o tempo do casamento. Você precisa aprender a remir o tempo. E deixa eu lhe dizer uma coisa: esse aqui tem sido um opositor. O que você chama de família, eu chamo de smartphone. O que você chama de ocupação, eu chamo de smartphone. O que você chama de muitas tarefas, eu chamo de smartphone. Faça uma aliança com a sua alma. 1 dia sem ligar, 2 dias sem ligar, 3 dias sem ligar. E você vai perceber que essa crença de que nós não temos tempo passa pelo tempo que nós estamos perdendo com aquilo que não acrescenta nada. A internet se divide em 2 grupos, basicamente: os que vivem do digital e os que gastam tempo com o digital. Essa é a verdade. Eu, através dos meus cursos, estou nessa ponta. Eu vivo do digital. Então, quando eu estou aqui, eu não estou perdendo. Eu estou trabalhando. Na outra ponta, tem alguém consumindo o meu trabalho, está ganhando. Mas o problema é que a gente nem sempre entra para consumir o que vai edificar, consumir o que vai agregar. Você disse que ia comprar um aparelho novo porque você precisava fazer seus cursos, comprar um aparelho novo por causa das aulas online. Mas você sabe que nem na aula online você tem sossego. Você coloca a cara na tela, daqui a 10 minutos você está respondendo a alguém, você está vendo o que o outro postou, o que ele comeu. E minha irmã, em nome de Jesus, Deus quer estabelecer níveis de prioridades na nossa vida, para que a gente não perca o tempo da visitação. Levante sua mão, faça uma aliança com a sua alma agora, e diga bem alto: no primeiro ano, no primeiro mês, grite: esse é o meu tempo. É agora. Ezequias quer propor uma reforma. E como reformador, a Bíblia diz que ele abriu as portas da casa do Senhor. Quem abriu as portas? Ele. A Bíblia diz que ele as reparou. Quem as reparou? Mas ele entende que o trabalho não morre nele. Há uma tentação ao individualismo. Há uma tentação ao espírito de independência. Porque existem pessoas que fluem de forma tão poderosa solo e são tão ruins em grupo. Perceba como ele age. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. Eu quero, nesse momento, lhe fazer pensar sobre esses 2 verbos: trouxe e ajuntou. Deus não nos deu um ministério que repele pessoas, um ministério que afasta pessoas,
um ministério que nos isola das pessoas. Onde Débora exercia o seu ministério? Debaixo de uma. Precisamos ter cuidado para não exercermos o ministério trancadas em um quarto. Ele traz gente. E quando ele traz quem está longe, a Bíblia diz que ele também ajunta. E trazer é diferente de ajuntar. Porque quando ele traz é um processo individual. Venham. Quando ele ajunta, ele forma conexões entre pessoas. Puxe na sua cabecinha ungida. Qual foi a última vez que você proporcionou uma boa conexão para alguém? Qual foi a última vez que você apresentou alguém a alguém? Eu li uma frasezinha na internet, eu sou desconfiada com algumas frases, mas essa eu gostei. Valorize pessoas que falariam o seu nome em uma mesa cheia de oportunidades. Existem pessoas tão inseguras que porque elas abriram, porque elas repararam, elas têm medo de que trazendo outras pessoas elas percam alguma coisa. Você nunca vai perder em promover alguém. Olhe para mim e ouça o que eu vou lhe dizer. Se você honrar alguém e receber a semente da desonra de volta, isso não quer dizer que não terá recompensa. O reino de Deus é como um campo, aonde você pode plantar em um lugar e colher em outro. Pode ser que o que você semeou em alguém não tenha resultado em nada nele, mas lá na frente você vai colher o que você semeou aqui. E deixa eu lhe dizer uma coisa, é melhor que alguém passe pela história da nossa vida, receba o investimento de honra e não valorize, do que alguém passar pela história da nossa vida, nós não honrarmos e nos arrependermos mais tarde. Você nunca se arrependerá do bem que fez. Faça. Tem o contraponto? Claro. Indiquei a irmã Simone para pregar em Nova York. No mínimo, ela tem que trazer um echarp de Nova York para mim. Que eu amo echarp. Nós precisamos aprender a ser agradecidos. Gratidão, olhe para mim, é algo que eu nunca devo esperar de ninguém, mas devo praticar sempre. Eu vou repetir, gratidão eu não devo esperar de ninguém, mas eu devo praticar sempre. Ingratidão não pode ser uma ferida sobre o que o outro fez na minha vida, mas um mal que eu não devo fazer a ninguém. Deixa o ingrato seguir o caminho dele, mas você vive num batismo de gratidão. Ezequias traz, Ezequias ajunta, e a Bíblia diz que agora ele chama os levitas, e ele diz aos levitas: santificai-vos, santificai a casa do Senhor, e tirai do santuário a imundícia. Olha para mim, quem entende de espiritualidade a priori, um rei ou um levita? Quem entende de espiritualidade a princípio, um rei ou um sacerdote? Mas você percebe que ser um reformador, ser um apregoador, implica, em mesmo respeitando a autoridade de alguém, não temer dizê-lo o que ele não consegue enxergar. Deus pode usar alguém que não gerou filhos para falar a mães. Deus pode usar uma mulher que não se casou para dizer coisas a uma mulher casada. Deus pode usar os lábios de alguém que não é um líder principal para falar a líderes que estão sentados. Porque não é sobre o que eu vivi nesse tempo, mas é sobre o que Deus quer despertar para que o outro viva.
Você vai perceber que Ezequias não pode fazer o que os levitas farão. Se ele pudesse, ele poria a mão e ele faria. Mas ele pode entregar a mensagem que vai colocar alguém no lugar de origem que lhe pertence. Eu estou dizendo que Deus vai usar pregadoras para conduzir pessoas para o seu lugar de origem. Não queira apacentar, Deus não te chamou para isso a princípio. Não queira liderar um coral, Deus não te chamou para isso a princípio. Estou falando tudo no termo hipotético da coisa, mas entenda que quando você ensina, quando você prega, quando você expõe, através de você, Deus recoloca pessoas no seu lugar de origem. Ezequias chama os levitas e diz: tirai do santuário a imundícia. Os pais de vocês transgrediram, fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas. Não tenha receio de dar nome ao erro, dar nome ao pecado. Fecharam a casa do Senhor, apagaram as lâmpadas, mas vocês são responsáveis por tirar do santuário toda imundícia e retornar o culto ao Senhor. Eu quero que você vá ao versículo 11. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante, o rei pregando para o sacerdote. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. No 3 você vai dizer: não sejais negligentes. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu recebi uma palavra profética há cerca de 28 anos atrás. Cerca de 28 anos atrás. E eu quero compartilhar essa palavra profética com vocês. Eu estava em uma igreja em Jardim Ocidental, na cidade de Nova Iguaçu, quando um pastor chamado Pedro, quando eu terminei de pregar, aquele homem, eu tinha 16 anos de idade, aquele homem pegou o microfone da igreja e ele disse: irmã Raquel, Deus te dará cotovelos santos para acordar aqueles que estão dormindo. Sabe o que é cotovelo, né? Testa aí na menina que está do teu lado aí, testa. Deus vai usar os teus cotovelos com uma mensagem de despertamento, com uma mensagem que tire pessoas da área de conforto. Meninas, nós não fomos chamadas para ficar gritando fofa, vitaminada, empoderada. Você não está em um show. Deus te deu cotovelos santos para dizer: acorde, desperte, leia, conquiste, ore, jejue, levante. Nós não estamos em um playground. Não sejais negligentes. Porta da casa do Senhor fechada, lâmpadas apagadas, e a gente brincando de fazer dancinha. Porta da casa do Senhor fechada, lâmpadas apagadas, e nós algumas vezes colocando mais conforto em torno de quem já está acomodado. Deus vai te usar para tirar penas de alguns ninhos. Deus vai te usar para colocar espinho no ninho de algumas pessoas. Não, Helena, não sou má, não vou lá fazer maldade, não. Se a mãe do pássaro
não coloca espinhos no ninho, ele não voa. O ambiente precisa ficar desconfortável para ele ter coragem de enfrentar o voo. Uma mensagem que coloca mais pena, e vai virando um travesseirinho, e vai virando uma caminha, e daqui a pouco já está esticando as pernas, e vai esticando os pés. A gente nunca se move do lugar que está. Deixa eu te dizer uma coisa, parece confortável, mas vai faltar comida aí. Parece confortável, mas vai faltar água aí. Parece confortável, mas se a chuva bater forte e o pássaro não aprender a voar para a rocha, ele morre. Então espinho é para dizer: você pode viver melhor do que você está vivendo. Coragem. No versículo 17 diz que eles começaram a santificar no primeiro dia, no primeiro mês. No versículo 18 diz que eles foram ter com Ezequias e avisaram Ezequias: atenção nisso, já purificamos a casa do Senhor, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus utensílios. Agora o versículo 19. Também todos os objetos, não é só de espinho que uma pregadora vive, né? Também, todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Vem aqui. Quem assumiu o reinado agora foi Ezequias. Mas no reinado de Acais, de quem? Na transgressão dele. Quero dizer para você que algumas pessoas estão jogando outras fora no pretexto de zelo, mas na verdade é só um reflexo da própria transgressão delas. Jogam pessoas fora por legalismo, jogam as pessoas fora por ciúmes, jogam as pessoas fora por inveja, jogam as pessoas fora por insegurança. E quando você se coloca na posição de Ezequias, você se torna restauradora de vasos. Diga: Deus me usará para restaurar vasos. Eu anotei para eu não esquecer: restauradores de vasos sanam a loucura daqueles que lançam fora por desconhecerem o real valor do vaso. Acai jogou aquele vaso fora em sua transgressão, porque ele não respeitou a sacralidade do vaso. Eu quero dar glória a Deus, porque no ministério que Ele tem me confiado, e eu creio que não sou eu sozinha, você também, eu já tive a oportunidade de ver o vaso que alguém jogou fora, dizendo: não tem valor, não serve, não tem utilidade. E então, ao tocar o vaso, perceber que ele não foi jogado fora porque não tinha valor, mas porque os olhos que o viam antes não conseguiram valorizá-lo. Quem você é na sala de Faraó? Quem você é na sala de Faraó? Olha para mim, quem você é na sala de Faraó? Na sala de Faraó tem Moisés, tem Faraó e tem os magos. Moisés pega a sua vara e joga no chão, e esta vara se torna serpente. Ou um anfíbio, tá bom? O correspondente linguístico ali não dá para afirmar de fato que fosse uma serpente, poderia ser qualquer anfíbio. Se torna uma serpente. Aí os magos de Faraó jogam também, e se forma uma serpente. Mas a serpente deles e a serpente de Moisés, quando trafegam na sala, os magos ficam fugindo, né? Mas o que Moisés faz? Coloca a mão na serpente. Pare de fugir de pessoas.
Pare de rotular pessoas como serpente. Porque só serão serpente enquanto a mão de um líder eficaz não tocá-las. Currículo de ovelha, eu já recebi vários. Tem pastor que faz questão de ligar para avisar: fulano é trabalhoso. E aí a gente tem duas alternativas: ou vai ficar na sala fugindo dele, ou vai entender que um vaso que jogado fora por acaso foi uma vara que jogada no chão se fez serpente. Pode voltar ao propósito inicial com o toque da mão certa. Gente, quando Moisés pegou a serpente, ela se tornou vara outra vez. Eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida. Você vai ver serpente sendo transformada em objeto útil na casa de Deus. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, versículo 20. Reuniu os líderes da cidade, já falei sobre isso, não trabalhava sozinho. E subiu à casa do Senhor. Dos versos 21 ao 25, quem está comigo, diga aleluia. Eles vão oferecer ao Senhor uma grande oferta. Mas no versículo 25, eu vou perceber uma característica desta reforma muito importante. Está na tela, observe. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã. Porque este mandado veio do Senhor por mãos de seus profetas. A reforma implica em trazer coisas novas, sim ou não? Sim. Só que você precisa compreender que existem coisas que vieram por Davi, que vieram por Gade, que vieram pelo profeta Natã, e não veio só por eles, num sentido tradicionalista, mas veio a eles porque era mandado do Senhor. Tradições são móveis, costumes são móveis, liturgia muitas das vezes sofre modificações a cada tempo, mas você precisará reconhecer, anote, que nem tudo pode ser atualizado. Quando você reforma, você precisa ter zelo pelas colunas da casa. Você não foi chamada nesse contexto para construir. Você foi chamada nesse contexto para reformar. A gente reforma a porta. A gente reforma chão. A gente reforma revestimento. A gente reforma a iluminação. Mas a gente mantém estrutura. Não toque na estrutura da casa. Não altere marcos antigos de valor. Aprenda que existem coisas que não mudam nunca. Oração não muda nunca. Jejum não muda nunca. Leitura bíblica não muda nunca. Princípio de autoridade e obediência não mudam nunca. Você pode usar uma forma lúdica para se expressar. Você pode se vestir de maneira diferente de um grupo até para se identificar com outro. Mas entenda que aquilo que veio de Davi, veio de Gate, veio de Natã, e não é só uma questão de tradição, mas é uma questão de mandado do Senhor por mão dos profetas. Isso precisa ser mantido. Olhe para mim, nem tudo do passado deve ficar no passado. O povo vai sair do Egito. Quem está comigo, diga aleluia. Eles vão sair do Egito levando muita coisa boa que eles ganharam.
como um pagamento que Deus instituiu pelo tempo da escravidão. Mas eles vão levar uma caixa de ossos. Com os ossos de quem? O osso de Rubem ficou no Egito. O osso de Issacar ficou no Egito. O osso de Zebulon ficou no Egito. O osso de Naphtali ficou no Egito. Porque tem coisas que tem que ficar no passado mesmo, porque não tem valor. Carregar corpo morto não dá velocidade na viagem. Mas os ossos de José são diferentes. Os ossos de José dão conta de uma aliança profética. Não deixe os meus ossos aqui. Eu oro no meu espírito para que Deus te faça discernir o que precisa ficar no passado para não perturbar a viagem, mas o que precisa caminhar do passado para o futuro para garantir a viagem. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer, que Deus te dê discernimento para entender que existem coisas que tem que ficar no passado para não atrapalhar a viagem, mas tem coisas que tem que vir do passado para garantir a viagem. Versículo 28. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Quanto tempo durou o culto? Até o holocausto se acabar. Nós estamos vivendo dois fenômenos. Posso falar? Longos cultos, recheados de humanismo. Cultos longuíssimos, porque todo mundo tem que falar. Porque se o fulano não falar, ele se aborrece. Porque se a orquestra não tocar, ela vai embora. Porque se o ministério de louvor não cantar 18 hinos, eles ficam tristes. Longos cultos recheados de humanismo. Pregador também vaidoso, que acha que tem que ter 2 horas para ele pregar. Isso também é vaidade. Eu não sou pregador de 1 hora. Você é pregador até de 10 minutos, irmã. Maria pregou num versículo só: fazei tudo o que ele vos disser, amém. Mensagem de 3 tópicos: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei, prática, tudo. Não é possível escolher o quê? Que ele vos disser. Não entenda que ele disse o que ele não disse. Maria pregou numa frase assim. Eu disse que são 2 fenômenos, longos cultos recheados de humanismo. Mas tem o outro também, quer ouvir? Curtos cultos recheados de acomodação. Se o pastor um dia falar um pouco a mais, tem horário essa igreja? Não. Há uma necessidade de rompermos com o humanismo e rompermos com a acomodação. Sabe quanto tempo tem que durar a mensagem que você prega, se o pastor não te der tempo, obviamente, até o holocausto se acabar? Mas aí eu vou te dizer uma coisa. Não fica sozinha depois que o holocausto se acabar, porque é horrível. Quando você perceber que o holocausto acabou, acabou. Fazer um esboço é útil, mas não se torne escrava do seu esboço. Você não serve ao esboço, é o esboço que serve você. Quando você perceber que Deus já disse o que queria dizer, amém. Aí quando o culto termina, um crente muito cheio chega para você e diz: mas pregou tão pouco. Eu te ouviria uma noite inteira. Isso é porque ele é bom, mas tem ruim também. Então tem que ter a dose certa para que a gente não fique só com a fumaça depois que o holocausto não está mais lá. Vamos evoluir. Agora você não vai gostar, mas tudo bem. Depois do que a Adriana fez, eu me sinto encorajada. Versículo 29. Esse eu quero ler com vocês. Vamos lá? 1, 2, 3. E acabando,
está no comando da reforma? Grite: o rei. E acabando de oferecer o rei que é o reformador, e aqueles que com ele se acharam, ou seja, os entes daquela manifestação, se prostraram e adoraram. Agora eu começo a dizer o que eu acho que você não vai gostar, mas não tem problema. Quem promove também se prostra. Quem promove também adora. Cuidado com o fogo que só se mantém aceso enquanto o microfone está na sua mão. Isso não é pregação, isso é exibição. Não terminei, vou continuar. É Nabucodonosor que gosta de ver as pessoas no fogo e ele vendo do lado de fora. Há um espírito de Nabucodonosor nessa geração e na igreja brasileira. Pregadores que assistem o fogo, líderes que assistem o fogo, mas nunca entram no meio dele. Deus não te chamou para assistir, Deus te chamou para viver. No meu livrinho de histórias bíblicas, no meu, que eu usei quando era criança, Nabucodonosor ficava assim. Segura aqui para mim um minutinho só, Adriana. Pode ficar aí. Exatamente. No meu livrinho, ó. Olhando. Andando por esse chão do Brasil, que eu já vi de gente assim, ó. Se ajeita, irmão. Primeiro, quando não for você, mantenha o ânimo que você teria se fosse você. É feio. É ridículo. Não é cristão. Não é santo esse comportamento. Soa, pode não ser a intenção, mas soa como arrogância. Dependendo da sua posição, se você for líder da igreja, esposa do pastor ou pastora, soa como constrangimento para quem está pregando. Deus guarde o nosso coração de fazer uma celebração e nós mesmos não se prostrarmos nela. Levante a sua mão mais alto que você puder e eu começo a concluir. Diga bem alto: Deus, começa por mim o que o Senhor quer fazer. Deixa eu te ajudar. De coração, deixa eu te ajudar. Eu não estou com ironia, eu estou falando sério. Deixa eu te ajudar. Que amor à palavra é esse? Você diz que ama a Bíblia, só ama a Bíblia na sua mão. Isso não tem coerência. Eu amo a palavra. Você não vai no culto da palavra da sua igreja, você não ama a palavra, você ama falar. Você gosta de falar. Eu amo a palavra, não ama. Não. Você ama aquele momento de estar no centro com todas as pessoas te ouvindo, que é fascinante, embora seja escorregadio, ok? Num curso que eu tenho sobre pregação, eu falo sobre isso, que púlpito é precipício. Nem todos caem, mas muitos caem. Porque naquele momento, né, está todo mundo te olhando. E talvez... Já vai me perdoando, tá? Que o Espírito te ajude a entender. Eu falei para o Leomar que eu tenho um propósito entre eu e a Carla, que eu estou tentando aplicar com todo mundo, Carla. Que é fazer sempre a melhor interpretação. A gente nunca teve nenhuma discussão, nunca deixamos de nos falar em X anos de amizade. E no momento que a gente passa a se comunicar mais, vivendo próximo, né? Que ela morava numa cidade, eu em outra, ela numa igreja em outra, nós estabelecemos esse elo. Façamos sempre a melhor interpretação. Então, quando eu falo alguma coisa, ela faz a melhor interpretação. Quando ela fala, e eu estou tentando executar isso com o mundo inteiro, mas aí com o mundo inteiro está difícil. Mas eu estou tentando. Eu falei para ele, Leomar, olha esse recado aqui de fulano, eu estou tentando aplicar com ele o princípio da Carla, mas eu não estou conseguindo.
Então eu oro no meu espírito para que você faça agora a melhor interpretação do que eu estou dizendo. Algumas vezes a gente fica em casa o dia inteiro e não tem quem nos ouça. E aí parece que é bacana, a gente está aqui, está todo mundo ouvindo a gente, mas não é sobre ser ouvida. Você tem que aprender a estabelecer relacionamento com a palavra. E esse relacionamento não se dá só quando você fala, mas especialmente a Bíblia não diz que a fé vem pelo falar. E deixa eu te explicar uma outra coisa sobre o surdo de Decápolis. A Bíblia diz que quando o Senhor toca nele, os ouvidos dele se abrem, a língua dele desenrola e ele começa a falar perfeitamente. Por que ele não falava perfeitamente? Porque ele não ouvia perfeitamente. Se tem alguma fonoaudióloga aqui, vai reiterar o que eu estou dizendo. Falar depende de ouvir. A criança fala porque ela ouve. Ah, mas eu conheço uma pregadora que não ouve e fala. Ela não fala, ela emite sons. Quem só fala e não ouve, não fala, emite sons. E olha que emite com força. Você já viu uma criança que não consegue falar, que seja surda, tentando falar, emite sons com força. Porque a dificuldade imprime maior força. E aí você vê alguém gritando e pensa que ela está falando. Ela não está falando, são sons desconexos. Com isso eu não digo que quem grita tem sons desconexos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quem grita sem ouvir só está gritando e não está falando nada. Vou cantar um corinho. No versículo 30, eles se reuniram. Louvaram ao Senhor com as palavras de Davi. Eu sei que é motivador. Eu sei que é instigador. Como a pastora Adriana já disse, metáforas, alegorias e, sobretudo, o ponto máximo de uma mensagem, né? Que são as aplicações. Mas você não deve se preocupar com isso. É possível que, na medida em que você se desenvolva, Deus vai iluminando você e você consiga transmitir com clareza algumas coisas que alguém até dirá: uau, eu nunca ouvi isso. Ainda que já tenhamos sido confrontadas pela mensagem da Thalita, que diz que nem tudo que Deus te revela é para os outros. Eu me lembro de uma pessoa muito querida que foi dizer algo que Deus revelou para ele, aquilo virou um tormento nacional, e eu discerni. Eu falei, é homem de Deus, Deus revelou mesmo, Deus só não mandou ele falar. Entendeu? Então existem coisas que você vai perceber e outras, na evolução, você vai conseguir construir. Mas qual é a sua ocupação máxima? Anote. Repetir o que a Bíblia diz. Uma reforma acontecendo. Quem trabalha no ministério de louvor, canta, sabe que quando o Espírito ele se move na igreja, é muito comum que haja cânticos espontâneos. Já ouviu isso? Cânticos espontâneos? Em muitas ministrações, DVDs, você vê isso, cântico espontâneo. Então, quando há essa manifestação de poder, seria muito comum que houvesse cânticos espontâneos. Mas a Bíblia diz que eles louvaram com as palavras de Davi e com as palavras de Asaf. Quando você quiser ter certeza de que não vai errar, repita o que a Bíblia já disse. Eu vou pregar sobre o cego de Jericó. Mas eu tenho que falar uma coisa que ninguém falou. Para quê? Qual a funcionalidade disso? Talvez você fale algo que ninguém falou e depois as pessoas até digam, irmã, olha que lindo que você disse, nunca tinha visto assim, como Deus me abençoou. Ok, mas eu não posso ser escrava disso. Eu não posso chegar a vocês hoje, e eu começo a concluir, não só para pregadoras. Vai estar lá um monte de pregadoras, eu tenho que impressionar. Eu vou falar para elas um monte de coisa que elas nunca ouviram. Não, Deus não mandou dizer nada que vocês nunca ouviram. Eu orei por isso e Deus me disse. A reforma de Ezequias. Me perguntam quase que sempre, quando há uma entrevista, uma conversa, pastora, qual é a parte mais difícil
para a vida de uma pregadora? Ou qual foi o seu maior desafio? Essa pergunta, qual foi o seu maior desafio? Eu sempre respondo, o meu maior desafio lá atrás está presente comigo até hoje. Ser fiel ao que Deus quer que eu diga. A tentação para você ser infiel ao que Deus quer que você diga é muito grande. E aí você se deixa levar pelo ambiente. Deixa eu contar para você, eu fui convidada para pregar em uma igreja e era um evento de mulheres. E eu cheguei, né, encostei o carro, tal, entrei. E quando eu entrei, irmãs, você sabe aquele culto que você tem vontade de morar na igreja? Eu fiquei tão assim, sabe? O Ministério de Louvor, Dani, eu até pequei contra vocês. Eu falei assim, não, eu tenho que filmar isso aqui. Leomar começou a filmar. Eu falei, vou filmar isso aqui para passar para o Ministério do Louvor da igreja para ele ver como é que é, porque isso aqui tá bom demais. Sabe? E aí eu comecei, já estava orando, e o Espírito tinha me dado uma mensagem. Aí eu comecei a... Não, o Espírito me deu essa mensagem, mas não vou pregar isso não. Isso aqui está muito cheio. Isso aqui está muito bom. Tem sentido nenhum eu falar sobre cura emocional, dores, traumas, porque as mulheres estão muito cheias, Jesus. Eu tenho que ficar cheia também. E aí eu tive uma experiência, tá? O Espírito Santo me disse assim, gente, de coração, nada disso é verdade. Eu gelei. Aí eu falei para ele, assim, Eliomar, diante de Deus eu estou. Eliomar, o Espírito Santo falou que... Aí ele olhou para mim, eu estou sentindo também. Isso é performance. Isso é performance. Estão com o coração arrebentado, mas tem que pular. Queriam chorar, mas não pode, tem que rir. Queriam clamar, me socorre, mas não pode, porque performanciou dessa forma, né? E a liderança diz, passe fogo, passe unção, e fica todo mundo ali treinado. Eu já estava querendo treinar vocês também para fazer uma coisa. Passa fogo, passa unção. Qual é o desafio nessa hora? Ser fiel ao que Deus quer que você diga. E eu muito sem graça, porque tinha muito fogo, muita unção, mas eu já estava ciente que não era bem assim. Peguei a Bíblia e abri e fui pregar uma mensagem muito peculiar sobre mulheres, sobre cura para mulheres. Eu não sei se algumas de vocês aqui já ouviram eu pregar sobre quando Jesus cura a menina. Alguém conhece? Né? Jesus cura a menina, porque a menina parou de cantar, parou de sorrir, parou de pular. E no início ninguém me deu confiança, que estava todo mundo cheio, né? Ninguém me deu confiança. Mas depois a palavra é poderosa. Não tenha medo de ser fiel à palavra. Me perguntaram, por que você pregou aquela mensagem, cuidado com o seu lenço? Porque eu não tinha outro jeito. Ou você prega o que Deus quer que você pregue, ou você não vai pregar nada, vai passar vergonha. Então, entre passar vergonha eu ou alguém que não gostou, passa quem não gostou. Eu vou ter que... Para concluir, meninas, fui pregando, o Espírito, pela palavra, foi trabalhando. A igreja ficou de pé. Eu falo isso com temor, tá? Não... Eu disse assim, eu quero que venha aqui à frente. Quem sente o que aquela menina sentiu? Estava todo mundo cheio, pulando, muita efusão. Quem sente que está morrendo? Eu não tive, no altar largo, espaço para comportar. Nós somos treinados para sermos felizes o tempo todo, mas nós não estamos felizes o tempo todo. Se bobear, nós vamos começar a criar uma performance de que estamos cheios de poder o tempo todo. Mas Deus queria curar aquelas moças. Claro que elas são mulheres de Deus, claro que elas são cheias do Espírito Santo, não estou dizendo que não são, mas se eu me deixo levar pela imagem de que todo mundo ali era cheio, era quase um super-herói, eu não conseguiria entregar a mensagem que ia curar aquela pessoa. Então você precisa ser fiel ao que Deus quer que você fale, e não deixar o ambiente te convencer, nem o contrário, porque às vezes nós, agora eu vou ter que virar o espelho, que somos mais conservadores
conservadores em algumas questões. Chegamos numa igreja que não é tão conservadora. E você acredita que todo mundo lá precisa de libertação, de conserto, de transformação. E não é nada disso. Igreja é igreja e o dono da igreja é Jesus. Então não olhe para as pessoas. Ou então todo mundo aqui é rico, todo mundo aqui é fino. Eu não posso falar qualquer coisa. Fino também sofre, rico também sofre. Então seja fiel ao que Deus quer que você diga. Segundo Crônicas, capítulo 30. A Bíblia vai dizer que Ezequias agora vai realizar a festa principal, né? Instituir de novo, restituir a Páscoa. E que ele vai começar a enviar cartas, tá? Cartas a Efraim e a Manassés, para que eles venham à casa do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor é uma festa instituída, é uma festa que acontecia todos os anos, mas algumas vezes nós vamos precisar lembrar as pessoas daquilo que elas esqueceram. O versículo seguinte me toca muito, porque diz que ele tomou conselho com os príncipes, e eles resolveram não celebrar a Páscoa no tempo em que deveria ter celebrado, porque não tinham santificado os sacerdotes suficientes, e o povo ainda não tinha se ajuntado em Jerusalém. Perceba que a Páscoa está no calendário judaico como algo muito sério. É um estatuto perpétuo. Mas quando o rei percebe que os levitas não estão preparados, quando o rei percebe que o povo não está reunido, ele consegue fazer algo que eu quero que você anote como penúltimo ponto para a gente, de fato, terminar. Coragem para fazer adiamentos. Sabia que algumas vezes você vai ter que dizer não para alguns convites? Vamos adiar a festa, mas santificaremos o povo primeiro. Eu anotei uma frase e eu quero compartilhar com vocês. Alguns encontros que nós fazemos não tem a menor razão para acontecer. Discirna o tempo. Como líder, que deve ter algumas aqui, está na hora disso? Como pessoa, aquela que é chamada, convidada, requerida, está na hora de falar? Não estou no tempo de falar. Está na hora de aceitar? Está na hora de viajar? As pessoas me perguntam algumas vezes, Adriana, uma mulher que está passando por uma situação familiar, desafiadora, um divórcio, uma crise conjugal, e ela não tem responsabilidade pelo que está acontecendo, ela pode continuar pregando? Sabe o que eu respondo? Está na hora de pregar. Ou está na hora de, enquanto está atravessando esse processo, ouvir, se permitir acalentar, se permitir ser cuidada. Isso não diminui você em nada. Você não está sendo castigada porque quem pecou foi ele, então eu vou tocar minha vida para frente. Não é isso. A posição não é sobre quem pecou, é sobre quem precisa de cuidados. E fazer adiamentos depende de maior coragem do que para cumprir compromissos. E eu sei do que eu estou falando, porque eu tive que cancelar uma agenda Brasil. Eu sei do que eu estou falando, porque eu precisei dizer não para mais de 100 convites internacionais. Eu sei do que eu estou falando. Eu não posso vestir uma couraça e fingir o que não está acontecendo. Eu tenho que ter coragem para dizer não. Para dizer não, você precisa de mais coragem do que para dizer sim, porque dizer não é reconhecer sua humanidade, é reconhecer o seu limite, é reconhecer sua falibilidade. A festa não está cancelada. Me ajuda, fala para essa menina aí. A festa não está cancelada. A festa foi adiada. É diferente. Eu estou me preparando para remarcar o que Deus disse que ia fazer na minha vida. Eu vou repetir. Eu estou me preparando para remarcar o que Deus disse. Adiamento é questão de coragem.
Hoje não. Esse mês não. Essa semana não. Esse tempo não. Aí os sobrenaturais. Está fugindo do teu chamado? Está entrando na caverna? Mas a gente já ouviu aqui, né? Que não podemos ser escravos do olhar do outro. Respira. Eu termino agora com o último versículo. Quando ele decide remarcar a Páscoa, o texto diz assim: e isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan. Eu já disse para você que pregão, apregoar, pregador, está tudo ligado à mesma raiz. Para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém. Porque muitos, vê se você se identifica com esse público, porque muitos não a tinham celebrado como estava. Deixaram de celebrar? Só não celebraram? Esse público te espera. Um público em que você vai precisar, como um correio, entregar a mensagem, dizendo a essas pessoas: vamos fazer certo. Vamos fazer do jeito que Deus quer. E aí eu quero te conscientizar do que vai acontecer. E os correios foram passando de cidade em cidade. Pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Nessa hora você quer dizer: então Deus não me chamou não. Preguei, ficou todo mundo olhando para mim, ainda anotando quantos né eu disse. Adolescente é terrível, adolescente anota né, eu anotava 21 né que o irmão disse. Não tinha celular para a gente ficar na hora do culto, fazia maldade com os pregadores. E os correios, pelo menos prestava atenção, né, para contar os nés. Eu vou botar os adolescentes aqui para contar né. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés e Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Mas eu vou lhe dizer por que você não pode parar. Versículo 11. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Todavia. Não, de novo. Todavia. Não, de novo. Todavia. Foque no todavia, porque se você focar em quem riu, em quem zombou, em quem anotou suas falhas, em quem não acredita em você, você vai parar. Mas isso aqui é o teu foco. Todavia. 1, 2, 3. Alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram. Não vai voltar vazia a mensagem que Deus te deu. Alguns vão se humilhar, alguns vão voltar a Jerusalém por causa da mesma palavra que alguém ouviu e zombou. Vou repetir: alguns vão se humilhar e vão voltar tendo ouvido a mesma palavra que quem zombou ouviu, porque nem sempre é sobre a boca que fala, normalmente é sobre o ouvido que ouve. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia.